Oi, meu nome é Thalita, e hoje eu vou apresentar mais um de exercícios sobre troca de calor em relação à convecção. Bem, esse aqui é em relação ao trocador de calor, é o dia 2 da lista, e aqui é um trocador de calor transversal, que ele vai, é um óleo de motor que ele vai ser aquecido de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, para 60 graus Celsius, a uma taxa, e ele está correndo a uma taxa de 0,3 kg por segundo, nesse tubo de cobre, com diâmetro de 2 centímetros, e ele vai ser aquecido por um vapor de 130 graus Celsius. E pede para determinar a taxa de transferência de calor e o comprimento do tubo necessário para alcançar. Então, a gente pode começar calculando a relação das temperaturas, né, que é a temperatura logarítmica, porque a gente vai, o cálculo da transferência de calor, na utilização de trocadores de calor, utiliza a temperatura logarítmica, que vai ser a variação da temperatura, 1 menos A2, e o log da delta T1 sobre o delta T2. E o que é o delta T1 sobre o delta T2? O que é o delta T1? Bem, o delta T1 ele vai ser a diferença das dos fluidos em cada uma essas variações, vai ser em cada uma das extremidades do tubo. E o delta T1 vai ser a temperatura do fluido quente na entrada, menos a temperatura do fluido frio na saída. E a variação da temperatura 2 vai ser a temperatura do quente na saída, menos a temperatura do frio na entrada. E aí você substitui esses valores, né? Do fluido frio vai ser esse do óleo, né? 28 a 60 graus, e o quente é o do vapor, 130 graus. E aí, substituindo, nós conseguimos uma variação de temperatura logarítmica de 88,49 graus Celsius. Bem, e a gente pode substituir no cálculo da transferência de calor, né? E aí, no cálculo da transferência de calor aqui, a gente utilizando o coeficiente de pressão constante, e a gente substitui colocando aqui, né, a variação da massa, né? E substituindo os valores, nós conseguimos achar 25,2 kW. Bem, e aí nós podemos calcular também essa mesma taxa utilizando, assim, correspondente à lei de Newton de resfriamento, né? Utilizando um coeficiente global, né? No caso, não vai ser OH, mas correspondente ao coeficiente global, que é esse U aqui. E aí a gente tem que considerar que a área vai ser aqui vai ser essa área do tubo aqui, né? Que vai ser πdl, né? E aí, aplicando aqui, né? πdl, e substituindo esse L bem aqui, quer dizer, isolando esse L aqui, a gente consegue achar essa fórmula bem aqui. E aí, substituindo os valores de forma adequada, com a taxa que a gente já tinha descoberto anteriormente, de 25,2 kW, e colocando a taxa global dada pelo exercício, e a temperatura logarítmica que descobrimos de 88,49 graus Celsius, nós descobrimos, a gente consegue descobrir o comprimento que deve ter de 6,97 metros, que é o que o exercício pede. Bem, o próximo exercício, ele é um pouco correspondente, mas ele fala em que uma água a 15 graus Celsius ela vai ser aquecida. Então, a questão de aquecimento, ele passa por dentro do fio de cobre com uma parede fina de 2 centímetros de diâmetro. E o calor ele é fornecido para a água por meio de vapor que condensa fora dos tubos de cobre em 120 graus Celsius. E ele pede para determinar o comprimento do tubo para que a água seja aquecida a 65 graus Celsius e a taxa de 0,2 kg por segundo. Então, vai ser uma água que está no tubo e ela vai ser fornecido o calor para esse aquecimento pelo vapor, né? Que está a 120 graus Celsius.
E aqui a entrada da água, ela tá a 15 graus Celsius e a saída a 65 graus Celsius. Enfim. E aí a gente, para calcular essa temperatura, né, de filme, média, né, a gente tem que calcular a temperatura da saída nesse tubo aqui que a gente viu, e mais a temperatura da entrada, dividido por 2. A gente consegue achar essa temperatura média de 40 graus Celsius. E a gente consegue achar os parâmetros para os cálculos da taxa de convecção, utilizando a tabela 9, porque o A9 é de água saturada. E aí a gente pode calcular, calculando pela a taxa, utilizando, né, o coeficiente de pressão, e a gente utiliza a vazão máxima de 0,2 kg por segundo, CP de 4,18 kJ por kg grau Celsius, e a diferença da temperatura. E a gente acha essa taxa. E a gente vai utilizar, a gente também utiliza o cálculo da taxa, uma equação correspondente à lei do resfriamento de Newton, né? Porque a gente usa tipo um coeficiente convectivo. E aqui nessa forma a gente tem que a área, né? Que vai ser a área do tubo, que é πdl. E a gente sabe que o diâmetro é 0,2. E aí para tal a gente também vai ter que calcular isso aqui, né? Temperatura logarítmica. E aí nesse caso específico a gente coloca a temperatura da entrada menos a temperatura da saída, dividido pelo logaritmo da temperatura da superfície menos a temperatura da saída, dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura da entrada. E a gente acha essa temperatura de 72,32 graus Celsius. E aí, só que a gente ainda tem que calcular o coeficiente convectivo, né? E a gente vai ter que calcular ele da forma, procurando, por exemplo, o Reynolds, né? O Reynolds vai ser o Rho, né? VL, o VD, né? Sobre a viscosidade cinemática, a viscosidade iônica, aliás. E aí, para achar esse V, a gente divide, né, a taxa mássica pela densidade e pelo volume, né? Pelo volume não, pela área. Πd ao quadrado. Aqui tem quilograma por segundo, né? E aí, a gente consegue achar uma velocidade de 0,642 metros por segundo. E continuando fazendo exercício, a gente pode substituir nesse Reynolds aqui, né? E aí, a gente utiliza 991 quilogramas por metro cúbico, vezes a velocidade que a gente achou, 0,642, vezes o nosso diâmetro, que é de 2 centímetros, vezes dividido, que a gente tinha achado na tabela anteriormente, a nossa viscosidade, né? 6,53 vezes 10 a menos 4. E a gente consegue achar o Reynolds de aproximadamente 194, 19.498, mais ou menos, 1.308. E a gente também pode achar o número de Nusselts, né? O Nusselts vai ser... E a gente consegue achar o Nusselts de 111,665, né? Porque a gente tem que achar correspondente a esse tipo de Reynolds, onde o Nusselt vai ter uma fórmula tabelada, em que o Nusselt ele vai ser 0,023 Reynolds elevado a 0,8 Prandtl, que também é tabelado, que a gente procurou na tabela, vezes N, onde o N é igual a 0,4 porque está em aquecimento.
E aí, substituindo esses valores aqui nessa fórmula, nós encontramos esse Nusselt. E aí, enfim, a gente pode achar o coeficiente convectivo, H, né? Porque o H vai ser Nusselt vezes a condutividade térmica, também encontrado pela tabela, vezes o diâmetro. E aí, nós conseguimos encontrar um coeficiente convectivo 3.517,462 aproximadamente. Aí agora a gente vai, enfim, substituir lá na equação da condutividade, onde usa o coeficiente convectivo, né? Que é vezes H, vezes a área, vezes essa temperatura que a gente já tinha feito. E aí, no caso, a gente vai substituir anteriormente, né? Π. E aí, substitui e isola o L, igual no outro exercício que tínhamos feito. Condutividade sobre H, πd vezes a temperatura. E substituindo esses valores com os valores que tínhamos achado, nós achamos um comprimento de aproximadamente 2,446 metros. E é isso. Obrigada pela atenção.